Graça e paz, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Introdução Bíblica. Esta é a aula de número 4. Nós vamos estar nos aprofundando acerca da inspiração. Então, nós vamos, de início, ver algumas distinções importantes acerca dessa inspiração, da inspiração da Escritura. Vamos ver novamente os elementos da inspiração, as características da inspiração, uma breve explicação bíblica também da inspiração, e acerca da autoridade da Bíblia em virtude dessa inspiração. E, por fim, vamos estar comentando sobre a reivindicação da própria Bíblia acerca dessa inspiração, mas talvez este assunto fique para uma aula posterior. Então, vamos começar pensando nas distinções importantes que nós precisamos ter acerca da inspiração. A inspiração, ela tem um contraste com a revelação e a iluminação. São dois termos bastante conhecidos na fé cristã, revelação e iluminação. E aí, no tocante à revelação, tá, é o que é exposto da verdade, é aquilo que Deus traz a verdade, que está revelando para nós, para o homem em si, e assim deixar ali registrado sua vontade, sua lei, seus mandamentos. Então, isso é o que é revelação. Revelação diz respeito à exposição da verdade de Deus. Já a iluminação diz respeito à compreensão desta verdade que foi revelada. No entanto, a inspiração não consiste nem em uma nem em outra, nem em revelação, nem em iluminação. Para que a gente possa compreender melhor, vejamos o seguinte. A revelação, ela prende-se à origem da verdade e à sua transmissão. A inspiração, ela se relaciona com a recepção e o registro da verdade. Então, a fonte é Deus. Deus é quem revela a sua verdade. E aí ele traz essa verdade para o homem santo que foi inspirado. Aí esse homem santo, ele recebe inspiração para captar essa revelação e registrar esta revelação. Então, inspiração tem a ver com isso, com a recepção daquilo que Deus tem revelado para ser registrado. Já a iluminação, ela ocupa-se da posterior apreensão e compreensão da verdade revelada. Então, a inspiração que traz essa revelação, que capta a revelação de Deus e escreve, tá? Os homens se escrevem. Isso não quer dizer que aquele que vai estar escrevendo, ele vai ter a capacidade de entender de imediato aquilo que está sendo revelado para ele. É tanto que existe um texto bíblico no Novo Testamento que o Senhor diz que profetas anelavam em saber a respeito do que estava sendo escrito a nosso favor nesse tempo final, na proclamação do Evangelho aos gentios. Então, havia certas coisas que, obviamente, eram compreendidas no contexto da época, mas outras coisas que foram reveladas por Deus, outros fatos, outras promessas, outras profecias, que era para o tempo do fim. Mas os profetas recebiam essa revelação, registravam a revelação, mas isso não quer dizer que ele compreendia aquilo que estava sendo trazido por Deus até ele para ser registrado. Então é necessário que haja iluminação do coração e da mente para que realmente o ser humano possa compreender. Isso diz respeito também até a própria meditação das Escrituras que nós temos em nossas mãos. Tá? Nós temos um escrito inspirado que Deus revelou aqueles mandamentos, os estatutos, toda a vontade do Senhor. O autor, ele foi inspirado recebendo essa revelação e registrou tudo para nós. E aí, quando nós nos deparamos ou vamos ler as Escrituras Sagradas, nem tudo nós compreendemos de imediato. Algumas coisas são claras e óbvias para nós, mas outras coisas não. E aí nós precisamos de iluminação para compreender
o real sentido daquilo que Deus trouxe de revelação para o ser humano, para que a vida dele fosse moldada segundo a vontade de Deus. Então, isso é importante nós sabermos, tá, irmãos? Nós temos isso porque na teologia muito vai se falar sobre revelação, sobre iluminação, sobre inspiração. E aí uma vez que esta obra ela foi concretizada e fechada, então não existe mais a possibilidade de Deus estar inspirando, tá, outros homens para receber a revelação, porque a revelação ela já está completa para nós. Então qualquer um que vier se impor diante da comunidade cristã, diante da igreja evangélica, tomando para si uma autoridade que não tem, dizendo que recebeu revelação de Deus para fazer de tal maneira certas coisas, nós devemos rejeitar, porque tudo o que foi revelado já está completo. E Deus inspirou os homens para receber essa revelação e registrar. E no devido tempo, esses homens serem iluminados, os do passado, que receberam a iluminação e compreenderam a mensagem, os da era presente e da era futura também. Todos eles que terão contato com as Escrituras receberão luz, e aí é onde entra a questão de crer no Senhor Jesus Cristo, porque ele diz que ele é a luz e quem segue ele não anda em trevas. Então, recebe iluminação para compreender a verdade de Deus ali, que foi revelada e escrita, para aplicar sobre sua vida e assim estar no centro da vontade de Deus. Então, não existe, tá bom, a possibilidade de, nesse tempo presente, Deus levantar um homem e revelar algo novo que venha a ser inserido como doutrina na igreja cristã. Isso é totalmente contra tudo que foi estabelecido desde que Jesus Cristo, que é a completa revelação do Senhor, veio sobre a terra e inspirou os seus apóstolos para deixarem aquilo que precisava ser escrito para nós. Então nós temos essa certeza, essa convicção. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus e nós não necessitamos de nenhuma outra revelação, porque essa revelação está completa, foi dada por Deus quando inspirou os seus autores para registrar ela e deixar do jeito que está para nós, para que no devido tempo nós venhamos a ser iluminados e venhamos a compreender a mensagem deixada então pelo nosso Deus. Dessa forma, vale também a gente ter uma consideração acerca dos manuscritos que foram inspirados, né? A inspiração e a consequente autoridade da Bíblia, ela não se estende automaticamente a todas as cópias e traduções da Bíblia, mas só os manuscritos originais, conhecido por autógrafos. Então, autógrafo diz respeito aos manuscritos originais, ou os primeiros que foram escritos pelos autores bíblicos. Então vamos pensar na pessoa de Moisés, tá bom? Que foi o primeiro que Deus chamou para escrever acerca da origem e da sua lei para o povo de Israel. Então, quando Moisés teve contato com Deus e Deus ordenou ele para escrever, aquele manuscrito original, aquele que Moisés escreveu, o primeiro de todos, é conhecido por autógrafo. Então, esse manuscrito é o que detém a inspiração. É óbvio que depois que esse manuscrito é copiado, se a cópia desse manuscrito retrata fielmente aquilo que foi trazido por Deus, então há uma derivação dessa inspiração para estas cópias. Mas não significa que todas as cópias serão inspiradas, porque algumas vezes no processo de cópia do manuscrito, o escriba pode ter cometido algum erro. Então, se ele cometeu algum erro na cópia do manuscrito, como também aqueles que traduzem a escritura da língua original para outra língua, também podem cometer erros de traduções, não retratar o verdadeiro valor e sentido de determinada palavra que Deus disse no idioma original, tá? Então, estas traduções, elas vão ter realmente algo
fora daquilo que Deus tensionava transmitir. Daí então a gente considera na teologia que somente os autógrafos ou os manuscritos originais, os primeiros manuscritos, é que tem esta inspiração, ou detém essa inspiração. Agora, obviamente, nós não vamos anular a autoridade do texto sagrado por conta disso, porque à medida que se vai copiando, e essas cópias, em sua maioria, são fiéis ao manuscrito original, então eles também trazem consigo essa autoridade. Até porque a palavra de Deus, ela é autoridade sobre a vida do cristão, tá? Aí, desta forma, então, a gente conhece algumas coisas. Por exemplo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 8, no verso 26, da Bíblia Sagrada Revista e Atualizada, tá? Que é a edição Revista e Atualizada, vem dizendo que o rei Azarias tinha 22 anos, quando ele foi coroado rei. Já no segundo livro das Crônicas, no capítulo 22, no verso 2, menciona lá que ele tinha 42 anos, quando começou a reinar. Então vejam só o texto bíblico como transcrito para nós na nossa linguagem, traduzido em nosso idioma. Aí, quando fizeram esta cópia, obviamente o escriba, de alguma maneira, alterou alguma informação. E aí o texto de 2 Reis, no capítulo 8, verso 26, vai falar que Acasias tinha 22 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da mãe dele era Atalia, que era neta de Onri, rei de Israel. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 22, no verso 2, vai falar que ele tinha 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Atalia, filha de Onri. Então, observem essa informação. Ele reinou em Jerusalém, reinou 1 ano, o nome da mãe dele era Atalia, está correto. No entanto, a idade está diferente. Então, um desses dois textos contém um erro. Isso não quer dizer que, por conta desse erro, toda a Bíblia deve ser deixada de lado. Não. Esses tipos de erro acontecem em vários manuscritos, tá? Na cópia desses manuscritos, mas são erros que não interferem na salvação do ser humano pecador, nem na obra revelada de Deus acerca de todo o seu plano de salvação. Mas a gente observa isso. Então, desta forma, a gente não pode pensar que não é possível que ambas as informações estejam corretas. O original é autorizado, mas a cópia errônea, nesse caso, não tem autoridade por conta dessa incoerência. Né? Então a gente pensa sobre isso. E existem outros tipos de menção de textos sobre esse, nas Escrituras Sagradas, que são debatidos ao longo do ano, mas ao longo da vida cristã pelos estudiosos e os teólogos. No entanto, esse tipo de erro não interfere naquilo que Deus tenciona revelar para nós como sua verdade e no plano de salvação que Ele estabeleceu para nos unir a Ele e nos trazer de volta à comunhão com Ele. Isso é importante nós sabermos, tá, irmãos? Outra coisa que a gente precisa considerar também é a inspiração do ensino, mas não de todo o conteúdo que está lá na Bíblia. Aí é bom nós ressaltarmos isso, porque só o que a Bíblia ensina, de fato, por Deus, segundo a vontade de Deus, é inspirado por Ele e não apresenta erro. Nem tudo que está na Bíblia ficou isento de erro. E aí um exemplo é o relato de muitos atos malignos, pecaminosos, mas de algum modo a Bíblia vai elogiar esses atos, nem tampouco vai recomendá-los. Então, eles estão lá, tá? Mas essas práticas são condenadas, são malignas. E nós não devemos, então, seguir esse mesmo caminho, apesar de estar na Bíblia. Desta forma, a gente entende assim que houve a necessidade do registro desses atos malignos, de palavras de homens maus, que
eram necessários estar ali para a compreensão da vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ou esse ensino de Deus, é o que a gente considera como realmente sendo inspirado por Deus. Até porque o homem não tinha um caminho, não tinha uma base, um norte pelo qual ele deveria se guiar para viver de modo a agradar a Deus. Então Deus necessitava instruir este homem para que ele realmente caminhasse de acordo com a vontade de Deus. Essa vontade de Deus é o que a gente considera de ensino inspirado. Como dito anteriormente, então a Bíblia chega a narrar algumas das mentiras de Satanás. Em Gênesis 3, 4, o texto bíblico vai dizer que a serpente falou à mulher: certamente não morrereis. Então, isso é uma mentira de Satanás. Então, a simples narração não significa que a Bíblia ensine ser verdadeira as mentiras que ele contou. A única coisa que a inspiração garante aqui é que se trata de um registro verdadeiro de uma mentira satânica, de uma perversidade real de Satanás. Mas de forma nenhuma a Bíblia incentiva que isso seja feito por nós, ou que venhamos a dar crédito a Satanás quando ele fala esse tipo de coisa e é registrado na Sagrada Escritura. Nós precisamos estar atentos a estas coisas, tá bom? A inspiração diz respeito ao ensino, mas não todo o conteúdo da Escritura, porque existem palavras e atos maus, tanto de Satanás quanto também de homens malignos conduzidos por ele, que de forma alguma devem ser observados pelo cristão ou vivenciado pelo cristão. E aí nós voltamos então à explicação bíblica da inspiração. Esse tema já foi tratado nas aulas anteriores, mas é só para nós recobrarmos, tá bom, o sentido disso. E o texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, vai falar que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, essa inspiração descrita aqui nesse texto fala sobre o processo mediante o qual as Escrituras, todos os escritos sagrados, foram revestidos de autoridade divina no que concerne a doutrina e a prática da verdade de Deus ali descrita para nós. E em virtude disso, nós passamos então a tratar como isso aconteceu. Aí vocês lembram que a gente falou sobre isso nas aulas anteriores? Vejam só. Os elementos da inspiração é a causa ou casualidade divina, que vem de Deus, e aí ele usa o homem para registrar aquilo que ele revelou, isso é a mediação humana, e aí ele usou os autores, os profetas, os homens santos, que a Bíblia diz que foram inspirados por ele, pelo Espírito Santo, para escrever aquilo que Deus revelou. E por fim, o que foi feito quando eles escreveram é a mensagem revestida de autoridade, ou a palavra escrita de Deus. Isso que nós temos hoje na nossa Bíblia Sagrada, tá? Na Escritura. Então, esses são os três elementos da inspiração. A causa, que é Deus, é a origem da palavra. Deus usa homens, então por isso mediação humana, e ele usa homens para produzir a sua mensagem escrita. E essa mensagem escrita ela é revestida de autoridade, porque vem do próprio Deus para nós, seres humanos. E por isso mesmo nós devemos dar ouvidos a essa mensagem. Aí, segundo os teólogos, essa inspiração tem algumas características. Ou os escritos, a mensagem escrita, a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tá? Eles possuem a seguinte característica. Primeiro, verbal. O que quer dizer verbal? Significa que veio por meio de palavras. Deus revelou sua vontade por meio de palavras. Então ele falou e aquilo que ele falou foi registrado para que nós venhamos a ter conhecimento de sua vontade. A questão de ser plenária diz respeito a ser completa.
Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram inspirados por Deus. Nós vimos o processo de inspiração do Antigo Testamento, onde Deus usou os profetas e os homens de Deus do Velho Testamento, e vimos também o processo de inspiração do Novo Testamento, onde Cristo comissiona os seus apóstolos e diz que eles serão revestidos do Espírito Santo, e o Espírito Santo ia guiar eles a toda a verdade e iria falar aquilo que o Senhor Jesus iria transmitir para eles. E aí eles registraram tudo nos escritos do Novo Testamento. Então, por isso, esse escrito, essa Bíblia, ela é plenamente inspirada. Quanto à inerrância, a inerrância significa que é isenta de erro. Se o escrito provém de Deus e Deus não erra, obviamente, então, essa escritura não contém erro. É a inerrante palavra de Deus. E nós devemos, então, atentar para isso, tá bom? Aí, em virtude disto, em virtude da escritura, ela ter sido trazida por Deus de forma verbal, plena, tanto o Antigo como o Novo Testamento, e isenta de erro, ela detém autoridade. Isso quer dizer que ela é a verdade absoluta. O que a Bíblia diz que é certo, o que a Bíblia diz que é errado, e nós, como tementes a Deus, nós devemos estar sujeitos à autoridade da palavra de Deus. Nós devemos estar sendo submissos àquilo que Deus deixou na Escritura Sagrada como verdade para nós. E aí, irmãos, é onde nós encontramos os embates na vida de muitas pessoas, na vida de muitos irmãos, porque eles não querem sujeitar-se à Escritura. E aí Jesus Cristo fala em João capítulo 8, que aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus e aguarda. Aquele que não é do Senhor não ouve a palavra de Deus. E a gente precisa considerar isso. Desta forma, o ensino da Bíblia tem tamanha autoridade que ele se impõe ao crente no que tange a sua fé e prática. Lá está escrito o que eu devo crer e em quem eu devo crer. E também está escrito como eu devo viver. Então, minha fé tem que estar em consonância com a vontade que está escrita na Sagrada Escritura como prática de vida de alguém que crê em Deus. E aí, irmãos, quem é autoridade sobre a vida do cristão e sobre a vida da igreja é a Bíblia. A Bíblia é a palavra final em qualquer matéria de discussão que nós vamos ter. E a gente precisa, então, assumir isso conosco. Se a Bíblia diz que adulterar é errado, então eu não posso viver em adultério. Se a Bíblia diz que mentir é pecado, então eu preciso parar de mentir. Se a Bíblia diz que eu não devo sair da minha boca, pronunciar palavras torpes, então eu tenho que obedecer. Eu tenho que purificar os meus lábios de falarem palavras que são desagradáveis, que é torpe. Se a Bíblia diz que roubar é pecado, então eu preciso parar de roubar ou não roubar. Eu tenho que estar sujeito a esta Bíblia Sagrada porque ela é autoridade sobre a vida do cristão. Tá bom? Em toda matéria. Do mesmo temos de respeito a casamentos, a gênero, a toda matéria que a Bíblia trata, nós devemos obedecê-la. Se somos verdadeiramente cristãos, então devemos obedecer à palavra do Senhor. Devemos estar sujeitos à Sagrada Escritura. E isso agrada a Deus, irmão, porque a Bíblia é a vontade de Deus para nós no que concerne a fé e prática. Que Deus, então, em Cristo, possa abençoar a nossa vida, de modo que venhamos a nos sujeitar à autoridade da Sagrada Escritura. O Senhor diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí nós percebemos a importância de crer
e de praticar o que nós cremos segundo a Bíblia nos ensina, a fim de que realmente sejamos recebidos por Deus na glória. Que isso possa estar, irmãos, ardendo em nosso coração e bem aceso em nossa mente. Porque se alguém diz que crê em Cristo, mas não pratica a sua palavra, esta fé é enganosa e ela não vai conduzir você à comunhão com Deus. É necessário que aquele que creia obedeça também a palavra do Senhor. E que assim seja para todos nós, né? Em nome do Senhor Jesus. Bem, aqui nós tratamos sobre a questão da inspiração. E o próximo passo, então, a nós vermos é a questão da reivindicação da própria Bíblia quanto à sua inspiração. A Bíblia, ela tem dentro dela mesmo textos que reivindicam a sua inspiração, que ela foi inspirada, que provam que realmente ela é inspirada pelo Senhor. E aí, então, na nossa próxima aula, nós estaremos vendo a reivindicação da inspiração no Antigo Testamento e também a reivindicação da inspiração do Novo Testamento. Que o Senhor Deus possa, então, nos abençoar. Quero lembrar novamente a vocês, tá bom? Que ao final de cada aula tem o link do formulário de avaliação, que deve ser feito por vocês. Aí lembrando, vocês só devem fazer esta avaliação quando vocês tiverem realmente aprendido o conteúdo da aula, porque vocês só terão uma oportunidade de fazer esta avaliação, tá? O sistema foi preparado para que você possa responder uma única vez. E aí então, após você responder todas as questões, você é noticiado da quantidade de questões que você acertou e da sua pontuação. Então, que Deus esteja abençoando vocês. Se vocês necessitarem rever a aula, vejam novamente o vídeo, pausem, façam suas anotações. Depois que vocês tiverem anotado o que precisa ser registrado para que fique gravado no seu coração e na sua mente, então você vai para a avaliação, para o formulário de avaliação e responde as questões que ali estão. Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.